Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre doença, sobre saúde, sobre vida, sobre encarnação na Terra, né? Nós sabemos, pelas informações espirituais que nos iluminam, que nós vestimos um corpo físico, esse que eu estou usando agora e vocês também, que a gente vê, que é denso. E nós temos um corpo chamado perispírito. Esse perispírito é constituído da matéria, do fluido vital dos planetas, de forma que a gente despe esse perispírito e veste um perispírito diferente para cada planeta para onde nós vamos. O perispírito é o veículo com o qual se movimentam os desencarnados. E nós, quando estamos encarnados, nós somos ligados ao corpo físico por algo que os indianos chamavam na tradução de fio de prata, um cordão fluídico. Eu comparo às vezes com a pipa que está no ar. Então, quando você quer puxá-la de volta, você enrola e puxa, né? Ele é sensível e a objetiva do seu corpo físico que dorme todos os dias à noite, a gente de certa forma desencarna, a gente sai do corpo, mas ligado por esse cordão fluídico. Um dia você vai deixar o seu corpo físico, você vai continuar vestindo esse corpo que te permite viver no planeta, que é o perispírito, e esse cordão vai arrebentar, vai se desfazer, vai se esvanecer e vai voltar para a natureza do planeta. E é aquilo que Lavoisier dizia: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a gente pensar dessa forma, o corpo físico também não morre, ele se recompõe em outras formas de matéria, ele serve a outras funções no planeta, né? Mas você, individualidade, projeta um perispírito. E esse perispírito projetado, né, nós sentimos e pensamos e projetamos a sua aparência. E o espírito pode escolher com qual aparência o seu perispírito vai se manifestar. Um espírito mais elevado, com consciência das suas diversas vivências na Terra, pode escolher para manifestar-se àqueles que o veem uma aparência mais próxima àquilo que despertava no coração dos interlocutores expressões afetivas daqueles momentos em que eles conviveram, ou aquele corpo que te identificou com a encarnação na qual você progrediu espiritualmente, né? Os liames e as recordações, os lugares da memória que direcionam a paisagens e aparências diversas, esse espírito pode plasticamente mudar o seu perispírito. Um espírito que pensa, né, e projeta um perispírito de acordo com os seus pensamentos e os seus sentimentos. E o corpo físico acaba por projetar também, como expressão mais densa desse ser composto, a expressão material e densa desses sentimentos. É por isso que, se nós formos aqui ao livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai nos dizer o seguinte, um livro que o Chico Xavier escreveu como uma orientação para aqueles que iam reencarnar, transmitindo uma cartilha de orientações do Emmanuel no mundo espiritual, o guia do Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições de um morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, a gente pode comparar com um instrumento. Um violino bem cuidado fala do cuidado do seu dono. Quando você ama a arte, você cuida do violino. Então, ele consegue reproduzir afinadamente um Paganini, um Bach, né? Então é importante que a gente cuide desse instrumento que é o corpo físico, para que ele seja a plena expressão do nosso espírito, que é a sede do nosso pensamento, que projeta o perispírito, que densifica-se ao encarnar e projeta o corpo físico. Então o perispírito, como expressão da aparência espiritual dos sentimentos que o espírito projeta, né, ele pode adoecer. Se um sentimento de mágoa permanecer muito tempo conosco, por exemplo, ele acaba por se concretizar no corpo físico. Um sentimento de insatisfação reflete-se nos vários órgãos, dentre eles os mais sensíveis, por exemplo, a pele. Relações que nós temos com as pessoas, se forem relações em família difíceis, elas acabam por gerar alergia. Pessoas que querem se expressar e não conseguem, mas querem, assim, aquela pessoa que gostaria de ter um lugar de expressão social, a começar da própria família, mas não consegue. Essa insatisfação se expressa naquilo que no nosso corpo físico representa o nosso ego, que é o nariz.
Então, se a gente quer se expressar, a gente quer mandar, a gente quer fazer as nossas vontades se concretizarem e não consegue, a gente entope o nariz. E uma pessoa assim, quando ela começa a se sentir grata, quando ela começa a renunciar a si mesma e sentir a alegria do trabalho em prol dos outros, né? Porque o que é o mal? Se nós formos ao livro Ação e Reação, o Espírito Sâncio, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer o que é o mal. O mal é o bem somente para nós. Então, todas as vezes que nós achamos que o bem seja a expressão da nossa forma de fazer as coisas, nós tentamos impor às pessoas o nosso jeito de fazer. E os caminhos da vida são os mais diversos. As personalidades humanas são todas plenamente viáveis, porque são expressões da diversidade divina. A forma de expressão nossa é irrepetível, mas a do outro também. Nós não devemos hierarquizá-las. Não devemos compará-las em caráter de superioridade ou inferioridade, de forma que a gente possa respeitar plenamente a alteridade do outro, as escolhas do outro, a liberdade absoluta do outro, a forma de ver o mundo do outro, né? Porque as religiões, por exemplo, eu comparo as religiões a Deus a um grande sol que brilhasse do lado de fora desse salão. E aqui houvesse janelas com formatos diversos. Uma delas é uma lua, a outra é uma estrela, a outra ainda é uma meia-lua. E assim o budismo, e assim o judaísmo, expressões das manifestações de Deus, filtradas pelas culturas que são históricas e temporárias. Então, assim como as culturas têm um tempo de sobrevivência na Terra, então se você pensar, por exemplo, na religião egípcia, quanto tempo que ela durou? Se você pegar desde o princípio, quando os impérios ainda eram separados, é mais tempo do que a sociedade cristã atual. Os nossos 2000 anos de cristianismo. É bastante tempo, né? Mas essa forma de enxergar Deus, os deuses, a forma como eles viam a transcendência, passou. Porque formas mais aprimoradas nos chegaram. Um monoteísmo como expressão de uma compreensão mais elevada da divindade. Naquele momento, aquelas sociedades semíticas, como diz o Emmanuel, né, o medo era o berço rústico da fé. E nós substituímos o medo pela compreensão do amor de Deus. E tentando nos aproximar dessa forma de entender o amor de Deus, nós tentamos amar como Deus. Esforço no qual nós nos libertaremos das doenças. Porque o primeiro esforço para a saúde é o esforço de sentir-se harmonizado com as relações humanas que nós temos na Terra, com o lugar em que nós encarnamos, com o trabalho que nos serve de veículo de expressão para o serviço na humanidade. Então, emprego é diferente de trabalho. Trabalho é a expressão constante da vida, que nos chama a qualquer momento. Você pode chegar em casa agora e ser chamado ao trabalho. Mas o emprego, às vezes, expressa um desejo de remuneração, de projeção social. Trabalho é a expressão do serviço. Onde há vontade de trabalhar, a saúde se manifesta. Suponhamos, por exemplo, que em encarnações passadas você tenha utilizado mal a voz. Então, nessa encarnação, você, em dado momento, um certo momento da encarnação, o projeto de dificuldade que você escolheu para a encarnação manifesta um calo, ou às vezes um câncer, uma malformação rara, que aos poucos vai se manifestando e você descobre que tem problema na voz. Mas você usa a voz para o bem. Se você usa a voz para o bem, você não vai ficar sem a voz. Se você usa os seus braços para trabalhar de forma desinteressada, você vai acabar curando essa doença nos seus braços. Porque o que é útil, o que é veículo do auxílio divino, mantém-se saudável. Então é importante manter-se no fluxo da saúde com o desejo de servir. Para isso é importante não se vitimizar, mas agradecer por qualquer oportunidade de trabalho. É por isso que os orientais, até os doentes na cama, são chamados a arrumar a cama. A gente não pode dar espaço na mente da gente para preguiça, porque nós emanamos em torno de nós uma aura que atrai para nós. Se a gente for aqui o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, aura humana, porque todas as expressões de vida, elas têm a sua projeção magnética, mas quando a gente evolui e chega a ser humano, a gente passa a ter a consciência, né? A consciência se aprimora.
E é interessante, tem uma mensagem do Emmanuel, que a gente chama aqui agora, do livro Justiça Divina, chamado Lugar do Paraíso. Porque na Idade Média se imaginava que o paraíso era um lugar após a morte, e havia um inferno que ficava debaixo dos nossos pés. E o Emmanuel vai nos dizer que céu, paraíso é a consciência. Então vai apontar para o universo e vai falar, que para além da nossa visão, no espaço espraia-se o universo infinito. E os planetas no colo carinhoso do Sol, ele vai falar aquela poesia, Ele vai falar das estrelas, dos mundos museus, dos mundos desertos, dos mundos penitenciárias, dos mundos escolas, falando da função dos diversos planetas, como se ele nos chamasse também, falando dessas moradas do Pai do Universo, as condições diversas dos espíritos que lá estão. Então, se nós temos espíritos que habitam o universo em lugares e moradas diversas, temos também lugares diversos na grande casa do Pai, em que cada um de nós nos situamos dentro do nosso coração, Mas a reflexão do Emmanuel que eu queria chamar nessa mensagem não é essa reflexão de chamar a atenção para o universo, para a infinidade da vida, para a infinidade da criação divina. Ele vai chamar a atenção para essa beleza, para dizer que para além de todas essas formas admiráveis do universo que a astronomia nos mostra, nós temos consciência, e as galáxias não, e os sóis não. Quer dizer, você consegue descrever a Via Láctea, você consegue descrever Sírius, mas Sírius não tem consciência de você. Você é um ser que evoluiu a ponto de ter consciência, e tendo consciência tem discernimento, e por isso sente. E sentindo, e pensando, e agindo, convive com as próprias criações. Tem essa responsa, Alcançou essa responsa de conviver com as próprias criações, dentre elas a saúde, dentre elas a doença. São expressões no corpo que é plástico aos nossos sentimentos, daquilo que se passa no nosso coração, Por isso, se for ao livro Paulo e Estevão, Gamaliel, nas Reflexões do Deserto, vai dizer para o Paulo que o visita, logo após todas aquelas dificuldades do Paulo que reconhece Jesus, ele vai visitar o Gamaliel, seu mestre, que era o líder do Sinédrio, e ele também passou por esse cargo, e agora ele não é mais nada, e Gamaliel se refugiou no deserto. Ele vai dizer para ele: meu filho, eu entendi que Canaã não é um pedaço de terra, Canaã é um lugar do coração. E é importante a gente parar para pensar nisso, Se você for a compreensão espírita sobre a lei de Deus, isso é importante da gente entender. Onde se situa a lei de Deus no Espiritismo? Na mensagem dos Espíritos. Se você for um evangélico, vai dizer na Bíblia. O judeu vai dizer na Torá, ainda que a Torá possa ser oral e a Torá escrita. É mais avançado, não está só no livro. É uma compreensão elevada, porque parte da árvore, da primeira revelação. Se você for ao muçulmano, vai dizer no Corão. E no Espiritismo, a lei de Deus está escrita na consciência. Se for lá, a Epístola de Allan Kardec aos Espíritas de Lyon, Tem uma reflexão dele muito importante lá. A consciência não é eu vou falar nas minhas palavras aqui, ela não é um chipzinho pronto que você recebeu. Tudo no ser humano não é histórico. Ou seja, nós temos processos históricos sociais. Quando eu falo histórico, a pessoa está pensando nisso, Mas agora você vai pensar com o espiritismo. Você tem a história do seu espírito, não é assim? Estou dizendo assim, quando você tinha 20 anos, você que tem 60, o seu espírito é muito mais maduro hoje do que quando você tinha 20, não é? Então ele ganhou consciência. Imagine 1000 anos atrás. Então a consciência é aquisição. Evangelho segundo o Espiritismo, vamos para lá? Capítulo Bem-aventurados aflitos. Tem uma reflexão fina do Allan Kardec sobre justiça. Ele vai dizer assim, a lei humana, ela alcança aqueles delitos, a gente pode ir a qualquer jurista, que a gente pensar, os mais importantes, alcança aqueles delitos que alcançam o social, aquilo que o indivíduo faz e prejudica a sociedade, mas Deus se preocupa com a evolução dos indivíduos, de cada um dos seus filhos. Portanto, ele considera como delitos também impune aqueles do indivíduo quanto a si mesmo. Ora,
Então, quando você cuida mal do veículo carnal, corpo físico, você cria dentro de você um movimento, ainda que você não tenha consciência disso, você cria um movimento em direção a uma futura reparação, naquele momento em que a sua consciência chegar à culpa em relação à falta de cuidado que você teve com o corpo. E ao reencarnar, você vai desejar um corpo que te permita aprender, compreender, vivenciando o cuidado com o corpo com certas limitações, você vai valorizar o corpo saudável. Não é assim só com o corpo. Vou falar mais de corpo nessa palestra. Mas é assim com o casamento. O casamento é uma bênção. Por quê? É alguém que escolheu ficar do nosso lado. Então a gente tem que valorizar. Porque tem gente que convive 40, 50 anos com a solidão, ou pessoas para as quais nessa encarnação não é possível a vida familiar no casamento, seja ele heterossexual, homossexual, não importa, a gente está falando de espíritos, a gente não está aqui falando de corpo físico, da experiência da convivência em família, o conceito amplo de família, convivência, né? Há muitos espíritos, por causa da guerra, de dificuldades variadas, não é possível a convivência em família. Tem espírito que não convive quanto gostaria com a amizade. E tem espírito que a vida inteira convive com a solidão. Porque às vezes, o Emmanuel fala bonito, né? Perder o caminho de casa é o expediente para a gente encontrar o caminho de Deus. Às vezes a solidão é o caminho para a gente reencontrar a valorização de quem nos amou ou nos ama. Bom, acho que agora dá para continuar, né? Então, a ausência, você pega o Lao Tzu, foi um grande mestre chinês, no século VI a.C., ele nos fala que a ausência prepara a valorização da presença. Você só come com satisfação quando você passou pela ausência da comida. Você valoriza a luz quando você passou pela escuridão. Então, às vezes, a prova, a dificuldade, né, nos prepara para isso, que é assim. O que é o perdão? Que é a condição essencial para o reajuste da maioria das condições de saúde na Terra, né? Então, assim, basicamente, a gente poderia pegar aqui 50% ou mais, é difícil fazer estatísticas, das condições normais de doença do ser humano passam por uma necessidade de perdão. Assim, como assim, Otávio? Perdoar outras pessoas? Não só. Lógico, o nosso relacionamento é uma fonte muito grande dos sentimentos bons ou ruins que nós temos, mas tem gente que não se reconcilia com a encarnação. O que eu quero dizer com isso? Você tinha condições de mando, você era responsável por um grupo grande de pessoas, você agora vive na subalternidade, isso te gera uma insatisfação. Então você, sentindo-se insatisfeito com o lugar onde você está, você cria uma doença nas suas pernas, nos seus pés. A gente representa a insatisfação. Quando a gente entende que as circunstâncias da vida, vamos pegar a frase do livro Boa Nova, Humberto de Campos e Francisco de Xavier, as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Então, toda circunstância, seja de saúde, de doença, dificuldade ou também facilidade, está nos ensinando alguma coisa. O que é que a facilidade está me ensinando? Que a gente só pensa também na dificuldade, né? Então, assim, alguém me ama e isso me favorece alguns espaços na vida. O que é que eu estou aprendendo a valorizar com isso? Em que direção eu vou levar esse amor? Como eu devo cuidar nesse porta-joias, dessa joia que me foi ofertada na vida, né? O corpo físico saudável, que é assim, tem gente que descobre que tem hemocromatose, aí passa a tomar quelante de ferro, não pode comer carne vermelha, não pode tomar o vinho que gostava, fica infeliz com isso. Mas você pode pensar que essas restrições vão garantir que você tenha mais saúde, que você não tenha gota, né? Tem gente que descobre que é diabético e começa a brigar porque não pode mais comer um docinho, vai ter que limitar a farinha branca, né?
Graças a isso você vai ficar com a barriga lisinha, sua pele vai ficar boa, você vai envelhecer menos. Há formas diversas de se enxergar as restrições na vida. Por que a gente briga com a doença? Por que a gente briga com a dificuldade? Por que a gente briga com a demora? A demora nos ensina. Você está esperando o filho que estudou fora voltar? Você está aprendendo sobre o amor ao filho, na ausência do filho. Você está esperando o marido que está viajando? Você está aprendendo sobre o valor do marido, né? Você está esperando a saúde voltar? Você está aprendendo a agradecer pelo corpo saudável. A espera é movimento precioso para a alma de crescimento interno. Nem todo crescimento se observa fora. Há o crescimento que se faz dentro. Então, quando você consegue apaziguar, porque todo mundo que tem mágoa desconfia, portanto está insatisfeito e intranquilo, desenvolve uma certa paranoia. Isso já é uma condição de doença. Então, quando você entende que não é você quem mantém a sua vida, mas é Deus que a mantém, você se tranquiliza. Porque a prova maior disso é que doença não tem relação com a hora da morte. A pessoa chega para mim e diz: eu descobri um determinado câncer. Eu digo para a pessoa: olha, não se perturbe. Eu conheço gente há 40 anos com câncer. Fez quimioterapia, radioterapia, tirou, fez. Eu conheço gente que fez 25 cirurgias, está aí. A primeira cirurgia eu observei há mais de 20 anos. Está aí, eu conheço gente perfeitamente saudável, eu conheço, e foi trabalhar na Vale do Rio Doce, em Brumadinho, e desencarnou, deixando 2 filhos crianças. Plenamente saudável, amigo do coração, né? Então, assim, quem nos mantém encarnados é Deus, que nos dá também a função da encarnação. Eu não vivo pela minha própria força. Quem mantém a minha vida é o fluxo vital de Deus, que me concatenou a encarnação, me deu a família, me deu as condições necessárias para trabalhar, e se Ele me deu, eu terei as condições necessárias desde que eu cumpra a minha parte, desde que eu cumpra a minha função. Não me faltará o necessário. Essa tranquilidade já é estado de saúde. Não importa que seu corpo físico esteja doente ou saudável. Isso é condição temporária. Não se preocupe com a manifestação, mas com a fonte. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes eu usei Emmanuel aqui, aquela mensagem dele, o lugar do paraíso. Quando a gente olha para o céu, os astrônomos enxergam às vezes, e nós mesmos, estrelas que não mais existem. Elas já morreram, mas nós enxergamos porque a luz se projeta no espaço na sua velocidade, elas estão tão longe que a gente enxerga ainda a sua projeção, como força inercial do seu passado de emissão de luz. Da mesma forma, às vezes você já é saudável agora. Seus sentimentos, seu pensamento, seu desejo de trabalho, seu amor pela vida, seu desejo de ser útil, seu desejo de viver é muito grande. Mas como projeção do passado, ainda há a emissão do homem e da mulher que você foi nas encarnações passadas, ou no momento inicial da sua vida. É necessário que por mais tempo você persista na emissão do bem, para que então isso se transforme, né? Então aqui no Evolução em Dois Mundos, a aura humana, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópio em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, quer dizer, têm funções, interagem entre si, a se constituírem em recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Aura. Toca o outro, atrai saúde, atrai doença, atrai prosperidade, atrai azar, atrai a sorte, que a gente chama assim, né? Então, assim, o seu sentimento, na medida em que se torna consciente, consegue mobilizar essas energias em seu favor. Mas na medida em que você entrega o seu sentimento ao desânimo, à tristeza, à desconfiança das leis divinas, à insatisfação, você se adoece. E o tumor, o pólipo, ele é simplesmente o fim da cadeia. Não se preocupe com ele. Se precisar tirar, tira. Qual a terapêutica espírita, né? Você tem aqui o passe magnético. Às vezes você tem a mediunidade de cura. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu nasci em Ubá, na zona da mata de Minas Gerais. Eu tinha umas 20 cabritas. Eu ganhei uma quando eu tinha uns 5 anos do meu tio. Não matava, porque eu sempre gostei muito de bicho, né?
já não comia carne desde pequeno, tinha aquele carinho com o bicho. E aí a minha cabrita bateu, ela estava esperando 4 cabritinhos. Quem cria cabra sabe que não é uma condição normal, né? Ter 4 cabritos. E o ônibus bateu, arrebentou o peritônio, que gerou nela um sofrimento muito grande. A gente estava esperando a sua desencarnação. Então eu coloquei a mãozinha na época por cima da barriga dela e fiz uma prece. Passados 2 dias, a cabra estava totalmente saudável e deu à luz bem, não manifestando até o fim da sua vida. Tinha o nome de gato, chamava Mimi, né? Lembro dela como se fosse hoje. Problema algum. Foi a minha primeira convivência com a mediunidade de cura, que é uma das possibilidades humanas, né? Só se cura pela mediunidade o que é permitido que se cure. O que é a permissão? A permissão passa pelo merecimento e passa pela condição mental em que nós estamos, permitindo ou não a ação da espiritualidade. É por isso que aqui no livro Consolador, logo no início da mensagem sobre as ciências combinadas, o Emmanuel começa a refletir sobre o passe magnético, que a terapêutica espírita você tem o passe magnético, a água fluida, a evangelioterapia, né? Então, assim, a nossa condição mental durante essas terapias, ela favorece ou não a ação da espiritualidade em nosso favor. Por isso o Espiritismo não promete cura a ninguém. A gente não vem na casa espírita para curar. A gente não sabe se curar a nossa doença é bom agora. Porque o corpo doente, né, um dia você vai ficar livre dessa doença. E o corpo que você tem agora, estou saudável, um dia ele vai desencarnar. Vamos pensar Jesus curando o cego Bartimeu, lá em Jericó, né? Bartimeu faleceu. Não fiquem tristes com isso não. Tem 2000 anos que ele faleceu, né? Todos nós aqui também vamos falecer. Não importa que você tenha sido curado, que você vá a um médium de cura e aquilo propicia a sua cura, né? Simplesmente aquele médium serviu de instrumento, ou o passe magnético, ou a ação da espiritualidade enquanto você assiste a palestra. É um instrumento, mas assim, o que se modifica é o seu coração. Então, a melhor cura não é a cura nem pela ação da espiritualidade, porque às vezes a espiritualidade age, te cura, para você transformar alguma coisa interior, para te incentivar, né? Os budistas têm uma alegoria bonita, que eles falam que quando você está subindo a montanha da iluminação, Buda manifesta para você um palácio belo, você estava cansado, subindo, então você dorme no castelo, come um banquete, né? No dia seguinte você cai no chão e ele desaparece, você tem que continuar subindo. Então isso é assim, aquela pequena iluminação permitiu uma cura, ou então a misericórdia divina, a ação dos espíritos elevados que podem mudar o curso do destino, às vezes não por merecimento, mas para nos incentivar, por misericórdia, eles promovem uma cura. Mas a gente não deve se envaidecer com isso, né? O ideal é quando a gente entende a causa da doença. Tem um amigo meu que ele causou a própria desencarnação na vida passada. Para a gente pensar um pouco na paciência com a doença crônica, né? Todos os nossos irmãos estão passando por processo de doença crônica, que trabalha a nossa alma. Ele provocou a própria desencarnação com remédios de dormir em grande quantidade, quando faltavam assim uns 2 anos no máximo para ele desencarnar mesmo, né? O que acontece? Ele não suportou passar pelo processo da senectude, que é um processo que trabalha o nosso interior. Que assim, eu tenho 42 anos, eu corro todo dia, eu não corro como quando eu tinha 18. Quando eu tiver 60, eu espero continuar correndo, mas eu não vou correr como agora quando eu tenho 42. Então são possibilidades diversas, há uma beleza do corpo físico diversa, a beleza vetusta, a beleza da maturidade, as compreensões que a maturidade permite, né? Mas há as limitações naturais que a gente está indo embora. A gente está se despedindo daquela roupa que é o corpo físico. E a gente tem que ter paciência de ver cada momento, essa ilusão de que a gente tem que ser jovem infinitamente, tem que estar feliz o tempo todo. É possível estar em paz, nos diz a Torá, mas não é possível estar feliz efusivo o tempo todo, né? Então o que aconteceu? Ele tem uma série de doenças, ele tem consciência disso, que reproduzem no corpo dele a senectude por mais tempo. Então assim, nós recebemos ao encarnar uma certa quantidade de energia vital.
Nós podemos potencializá-la cuidando muito bem do corpo. Nossa encarnação pode ser muito útil. Você conseguir uma moratória encarnatória, você se torna útil a um grande grupo de pessoas, você se exercita, você come com disciplina, evitando os excessos, e isso angaria mérito. Quer dizer, você recebe geneticamente um corpo, até fisicamente, se você se exercita, se você se alimenta bem, se você é uma pessoa equilibrada de sentimentos, que raramente a gente pensa isso como elemento de saúde, né? O que você sente é mais importante do que o que você come, é muito mais importante, né? Então, se a gente tem esses cuidados, a gente amplia as possibilidades encarnatórias. E pode ser que a gente ganhe mais energia vital e fique mais tempo. Mas, mais ou menos, a gente vive aquele tempo e geralmente costuma encurtá-lo. Por quê? Não é culpa da espiritualidade que planejou nossa encarnação. Nós tínhamos mais a realizar. Havia outras possibilidades. A gente se irrita, a gente se impacienta, a gente tem mágoa e tem ódio, né? E aquilo envenena o fígado, envenena as glândulas, né? E aquilo vai se expandindo pela aura da pessoa e vai criando fluidicamente uma doença que mais cedo ou mais tarde manifestar-se-á no corpo físico. Daí aquelas histórias, olha, o médium olhou para fulano e viu uma sombra negra atrás dele, logo daqui a pouco ele deve desencarnar, né? Geralmente se concretiza, porque é uma força inicial. Emmanuel nos diz, num livro que é improvável, ele fala isso, que é o livro Calma, quando você sonha com um acontecimento ruim, você está sendo convidado a orar para transformar aquilo. Já pensaram sobre essa perspectiva? Então, quando você tem intuição sobre uma coisa desfavorável, você está sendo convidado a orar para transformar aquilo. Nós estamos em devir, a saúde está em devir. Então, assim como a consciência que se aprimora, o que eu ia falar sobre a consciência, né? A lei de Deus que está na consciência, a gente vai tendo maior percepção dela à medida que a nossa evolução caminha. É isso que o Kardec fala lá na Revista Espírita, na Epístola aos Espíritas de Lyon. Então, assim, na medida em que a gente vai aprimorando a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual, né? A consciência também vai se aproximando mais da percepção, por exemplo, daquilo que é culposo, daquilo que é delito. Então, se a gente pegar o capítulo lá, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai refletir sobre os danos coletivos e os danos individuais, que é o caso desse meu amigo. Então, provavelmente, nessa encarnação em que ele era absolutamente ateu, né, interromper a encarnação por eutanásia, para ele pareceu justo. Dadas as proporções do desconhecimento dele sobre o mundo espiritual, nessa encarnação ele é convidado a conviver com sintomas de velhice jovem. Ele vai conviver, por isso, a intuição que eu tive, por uns 40, 50 anos. Ele desenvolver paciência, capacidade de esperar, de agradecer pelo envelhecimento, que é uma aquisição. Envelhecimento é uma aquisição. Já pensaram sobre esse aspecto? Envelhecer é uma aquisição, né? No corpo físico. Quantos não têm essa possibilidade? Quanto mais a gente vive, mais a gente experiencia as coisas necessárias da Terra para a nossa evolução enquanto espírito imortal, né? Então, o que acontece? Há coisas que os espíritos nos dizem que aqui não nos causam culpa e são culpáveis. Quando nós desencarnamos, a nossa consciência se desenvolve e nós as percebemos. E há crimes aqui na Terra, como Deus conhece o coração dos criminosos, eles não são tão graves quanto nós imaginamos. Por isso mesmo nós não devemos julgar. Então, como é que é a condição do perdão, né? A condição do perdão é a condição daquela professora com a criança. Que a criança se mostra indisciplinada, preguiçosa, e ela muda a experiência didática, ela muda a estratégia. Ela não se troca, você não se troca com criança. Alguém aqui se troca com criança? Você vai obrigar o filho a estudar, ele fala com você, eu te odeio, eu não quero não. No fim ele está bem, porque é uma criança. Você ajusta expectativas em relação à imaturidade daquela criança. Se você for a etimologia hebraica da palavra pecado, pecado é errar o alvo. Não se deve condenar alguém que erra o alvo. Você está vindo de João Pessoa para Campina Grande, errou e entrou para Natal. Quantos quilômetros, Érico? 12? O retorno, né? A estrada sofreu o que com isso? Nada. Quem sofre é você. O que é salvação? É quando alguém te tira dessa rota errada e te volta à rota certa. E está lá, livro 4 do Livro dos Espíritos, qual a rota certa? Apóstolo Paulo, mensagem póstuma, gravitar para a unidade divina
eis o fim da humanidade. Então, se você está gravitando para um corpo físico que vai morrer, você está equivocado. O homem é mais saudável quando não se preocupa com o corpo físico. Experimenta. Chega em casa e começa a pensar, será que eu estou batendo o coração direito? Bobear, você tem um infarto. Seu coração bate sozinho, né? O máximo que a gente pode fazer é uma respiração consciente, né? Mas a maioria dos movimentos do corpo se fazem por eles mesmos. Deus cuida de nós. Desde que você não exagere, você tem saúde. Administre essa saúde com gratidão pelo corpo que você recebeu. E como toda outra experiência de aquisição da encarnação, a gratidão e a valorização gera recomposição com mais possibilidades. No espiral de evolução, na qual, a valorização do pouco produz maior quantidade, maior energia, maior saúde, maior administração. Se administra bem a família, você ganha a comunidade para administrar. Você administra bem o casamento, você adquire possibilidades de felicidade conjugal no futuro. Você trai, você engana, você vai ter que chupar o limão que você fez chupar. Em algum momento, o azedo. Você pede aquela... Agora, o que acontece? Nessas relações em que você tem culpabilidade, nós nos reencontramos. Como diz Emmanuel, livro Vida e Sexo, reencontramos as pessoas exatamente no ponto em que as deixamos. E aí está um ponto que eu queria explorar, enquanto a gente ainda tem tempo, que é a possibilidade de não se vingar. Então, Emmanuel fala uma coisa bonita, ele diz assim, toda aquisição de tempo assim, toda aceleração na evolução se dá com pessoas que poderiam reivindicar direitos, vingança, reivindicar a vez e renunciam a isso. Até na possibilidade de vingar-se, a causalidade obedece à lei. Então, assim, você pega o livro Entre a Terra e o Céu. Você tem uma pessoa que causa a desencarnação da outra, se casa, potencializa os bens, faz o patrimônio render e parece que ele foi feliz naquela encarnação. Ele está administrando aquilo, por quê? Ele está na vez dele. O André Luiz pergunta, a gente subentende isso, Então, assim, quando você não se vinga, você rompe a corrente, Você rompe a corrente. Então, assim, toda renúncia gera evolução na Terra acelerada. Então, assim, é muito difícil, às vezes, convencer um obsessor, frente à liberdade que ele tem no mundo espiritual, a não se vingar. Porque se nós formos na mediúnica explorarmos, ou então no mundo espiritual, explorarmos as razões dos obsessores, todos eles têm razões racionalizáveis de imediato para fazer o que eles fazem. E aí, o mundo espiritual que administra a reencarnação, ele faz semelhante à minha esposa Nercília na delegacia de polícia, ou então ao meu amigo Haroldo Dutra Dias, juiz. Para o Haroldo tomar uma decisão, para a Nercília concatenar a oitiva e fazer a sua interpretação do crime, para saber se é crime mesmo, quem praticou, ela precisa de dados. Não tenham dúvida disso. Quem administra as reencarnações, ele tem milênios de concatenações de informação. Então não tem nada errado, não tem nada fora do lugar, não tem doença indevida, não tem insatisfação do outro que a gente não tenha gerado. Se tranquilize com isso. Não tem injustiça na sua vida, Mas não se vingue. Ajuste expectativas. Se você hoje tem que ter paciência com alguém, você gerou esse sentimento ruim nessa pessoa. Suporte com paciência, procurando ir além do sentimento de suportar, desenvolvendo o sentimento de gratidão. Porque assim, enquanto a gente suporta, a gente ainda briga com a situação. Suportar, às vezes, é insuportável, Você desenvolve um sentimento de tolerância. Mas quando você ajusta a expectativa, você substitui isso pelo amor. Como alguém que lida com a criança, compreende, perdoa. A gente não lida com o outro sem indulgência. E assim, como é que a gente faz para não viver a causa... Essa semana aqui na cidade, vamos citar exemplos assim, nós tivemos uns 6 assassinatos. Muitos deles foram oportunidades que as pessoas tiveram de perdoar em reencontro encarnatório com as pessoas e na hora não conseguiram suportar. O budista faz uma coisa interessante, ele fala que alguém tem o karma de assassinar alguém. É estranho, Não deve interpretar ao pé da letra, não. Ele diz assim, você vai se encontrar com alguém
né? Está na força inicial das coisas, do planejamento encarnatório, que vai te desafiar ao extremo. A gente sabe que a gente não deve testar o perdão dos outros. Vocês têm consciência disso, né? A gente não deve testar a paciência das pessoas. A gente deve levar a nossa paciência ao infinito. É o 70 vezes 7 vezes. O cristão não deve interpor limites ao perdão, né? Quando você pega o livro Há 2000 anos, você tem o senador Públio Lentulus apresentado a um homem chamado André de Gioras, porque esse homem impede a libertação do seu filho, porque ele perde o tempo de perdoar e libertar. Quando ele vai fazer, já é tarde e o menino vai para as galés. E mais tarde, aquele homem, que provavelmente era alguém que tinha mágoa dele do passado, por concatenações que se perdem na noite dos tempos, né? Ele acaba caindo numa série de infelicidades que vão pegar o seu filho e tudo mais, né? Então é importante assim, a gente não perder o tempo da reconciliação, né? Então, quando eu leio que a lei de Deus está na consciência, consciência é uma palavra que tem sentidos variados, né? Eu fico pensando que consciência, ao mesmo tempo que é uma percepção sutil das coisas, né? É também uma atenção capaz de responder. Quando você vive com consciência, você respira com consciência, você está atento. Você morre com consciência, desencarna com consciência. Você passa pela morte do seu filho com consciência. Você passa pela alegria com consciência, né? E você vê o momento do encontro difícil com consciência. Não, aqui eu devo ceder. Aqui, se me mandar andar alguns passos, eu vou andar 1 milha. Se me pedir a capa, eu vou dar também a túnica. Porque aqui está a inflexão da minha evolução. Se eu conseguir aqui renunciar, eu vou cortar uma rede de vinganças que vai levar esse grupo aqui. Então, assim, um ser que se ilumina com o perdão, ele evita o sofrimento, às vezes, de muita gente. Porque quando a gente faz uma escolha errada, a gente vai implicando naquela rede de concatenações uma série de outros espíritos. Você tinha uma encarnação com uma missão, num casamento, alguns filhos. Aí você foge dessa missão por motivos banais, né? Você acha que você alcançou só você mesmo? Você alcançou seus filhos, você alcançou seus netos, você alcançou o esposo ou a esposa, né? Então, assim, nós não estamos sozinhos, a evolução se faz em grupos. Às vezes a gente sai de um grupo que caminhou e por escolhas nossas nós ficamos para trás. Então a gente tem que caminhar com maior dificuldade e reencontrar aquele grupo lá na frente, né? Então o Emmanuel vai dizer, então circunstâncias se transformaram, afetividades caminharam em outra direção. Daí a culpa que a gente não sabe às vezes de onde vem. A forma de se perdoar inicial é perdoar os outros. Então, quanto mais a gente julga os outros, mais a gente julga a gente mesmo. É um processo que a gente não controla. Se você assiste noticiários sobre estuprador e você sente uma revolta, é isso assim, é aquela indignação que todo mundo sente com o mal, natural. Mas se isso vai para um desejo de punir, provavelmente você em algum momento, em alguma guerra do passado, se envolveu em processos semelhantes. Por isso, aquilo te causa uma indignação além do normal, mobilizando em você, então, a compreensão. Pessoa que se sente assim de forma muito forte, deve visitar presídios, se aproximar de quem errou, contribuir para que o preso se recupere. Se você sente culpa em relação ao aborto, mesmo que não seja um aborto dessa vida, você condena demais a mulher que aborta, porque assim, quando a gente pensa no fim do aborto, né, o espírita não é favorável ao aborto, é uma coisa diferente de condenar a mulher que aborta. Isso é uma outra atitude, né? A pessoa que condena muito, geralmente tem culpa no cartório. Então, quando a gente tem gente que assim, ele tem uma dificuldade incrível de lidar com os recursos financeiros, porque ele desviou no passado. E a gente não deve tergiversar e passar para os outros. É a gente que tem dificuldade com isso. Sexualidade da mesma forma, se a gente julga muito os outros, para além do normal, significa que nós temos processos que a gente sente culpado. A gente tem que aprender a perdoar, a compreender, a relativizar, né? É diferente de relativismo moral. É uma empatia com a condição de erro do outro, em que a gente que não tenha o defeito naquela área, a gente entende que em outras áreas nós também resvalamos. Então o outro é digno da nossa solidariedade, porque ele é amado por Deus com um amor profundo, que é o que nos permite também, não obstante todos os nossos erros, reinsetarmos a nossa trajetória na Terra. Porque assim, se Deus fosse agora
nos cobrar imediatamente tudo o que nós devemos. Deus chegasse para você: eu quero que você se torne anjo agora, aqui. Ele não faz isso, né? Às vezes, nós demoramos 2, 3 encarnações para reencontrarmos um desafeto. A gente está se preparando, adquirindo experiência espiritual, compreensão do cristianismo, consciência aprimorada, para poder encontrar e responder da forma certa. Então a espiritualidade não tem pressa, né? E sempre a forma de fazer da espiritualidade é a melhor. Deus sempre faz melhor do que a gente. Não pense que você faz melhor do que Deus, seja você encarnado ou desencarnado. Deus nos permite trabalhar sempre ao invés de sofrer. Nos dá a oportunidade de servir aqueles que nós prejudicamos. Somos nós que aceleramos o sofrimento com a incompreensão e a revolta. Então a principal condição de doença é a revolta. Quando você consegue aceitar a condição da doença do corpo físico, agradecendo pela saúde espiritual que é inalterável, você alcança a tranquilidade e a paz, independente das condições exteriores, sabendo que houve muitos espíritos elevados que manifestaram chagas no corpo, que nasceram em condições de penúria material, para mostrar que mesmo atravessando essas experiências de sofrimento, é possível estar em paz, porque o anjo, a experiência da angelitude, é uma experiência adamantina. O anjo, ele suporta toda e qualquer dificuldade da terra. Anjo não é coisa frágil. Anjo é ser que passou por todas as experiências humanas, adquirindo liberdade das condições externas, capaz de experienciar e exemplificar em qualquer dessas condições. Portanto, se a gente quer evoluir, a gente não pode fugir delas. Seja a morte na família, seja a doença, seja a espera, seja envelhecimento, seja a dificuldade, a gente tem que passar por elas de forma cristã, com maturidade, né? Então, assim, a perspectiva de felicidade muda muito, porque assim, eu podia começar uma palestra aqui, a gente começar a falar em como usar o pensamento positivo para ficar saudável. E vocês vão sair daqui com a impressão de que vocês vão estar sempre saudáveis. Isso não é verdade. A gente vai envelhecer. Um dia vocês vão no médico, vão descobrir ou um tumor, ou uma dificuldade. Eu tenho certeza, né? Ou que vocês envelheceram mais do que imaginavam. Um dia o corpo não vai aguentar fazer os movimentos que ele fazia antes. Um dia você pode descobrir a doença de seu filho, mas você estará em paz, né? Saúde será essa paz, que é a saúde espiritual. E aí você vai desfrutar da saúde possível no corpo físico, que é temporário, transitório, mutável, instável, né? Oriunda dessa paz. Porque quando você está em paz, você não comete excesso, né? Porque não tem, gente, como passar pela morte de um filho sem chorar. Isso é uma utopia irrealizável. Você pode compreender sobre a imortalidade da alma, a separação causa dor, né? Não tem como você sair de um diagnóstico de câncer no médico dando gargalhada. Nós temos séculos e séculos de medo da morte, né? Então assim, você tem que se treinar muito para isso virar consciência. Está vendo que eu estava falando que consciência é algo que se aprimora? Consciência é uma sensibilidade, né? Que vai crescendo, espiralando, dando laçadas de evolução, né? Então assim, a lei de Deus está na consciência, mas a consciência vai se tornando mais sensível para percebê-la. Por isso que tem gente que trabalhou no campo de concentração e diz assim: eu não sinto culpa nenhuma. Vai haver um momento de ter essa consciência. Tem gente no presídio que estuprou e não conscientemente ele não chegou ao ponto ainda da empatia com quem foi estuprado. Às vezes é necessário passar pela experiência em outra vida. Às vezes não. A pessoa compreende, ele vem para trabalhar. Então você vê uma ONG que cuida de moças abandonadas, você vê uma senhora que... vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que eu conheci pessoalmente e por ela tinha profunda admiração, tenho, né? Enquanto espírito imortal, Dona Zilda Arnes. Dona Zilda, toda mãe que tinha uma criança e estava na rua, Dona Zilda tomava para ela. É minha filha, né? E ela desencarnou nesse processo. Dona Zilda tinha uma fome de trabalho pelas mães e pelas crianças, né? Especialmente quando pobres, especialmente quando abandonadas. É isso, o trabalho de retificação de Deus é esse. É que você seja, conforme a parábola, mordomo da injustiça. Você consiga devolver pelo trabalho que você roubou. Isso é o ideal, mas como a gente se vinga, como a gente não espera, como a gente interrompe, acelera,
a gente faz errado, envolve outras pessoas. Quem perdoar nesse processo está livre. Quem não perdoar, porque assim, ainda que você use o seu direito encarnatório, a gente fechar aqui, vou dizer o que eu estou querendo dizer. Você está diante de um triângulo amoroso, né? Tudo te favorece naquele triângulo. Uma família será desunida, mas as circunstâncias te favorecem. Certamente você poderá ficar com essa pessoa, desconsiderando o sofrimento daquelas outras pessoas e fazer uma escolha para aquele lado, né? Se você fizer dessa forma, você, numa outra vida, suportará as consequências. Ou às vezes, num tempo que você não imagina. Num outro momento, numa outra circunstância de fragilidade, aquilo retornará, né? E você, não tendo perdoado e tendo usado aquela oportunidade, você terá também que conviver com o outro que te cobra. Quando você perdoa, você se liberta. Então é um contrassenso, a pessoa quer se sentir livre e está adquirindo débito. Quando você quer vingar de alguém, o obsessor está querendo vingar de alguém, ele fica escravo daquela pessoa. O ódio mantém o pensamento, o monoideísmo na vingança. E aquilo é escravidão. Saúde é pensamento que flui, não se prende em lugar algum. Você pode ser escravo na senzala e seu coração está livre. E está dando aula para os senhores, até na hora que apanha. Paulo, chicoteado, sentia-se livre, dizia-se prisioneiro do Cristo, né? E é bonito o jeito que ele fala, o Renato Russo imortalizou, né? Servir o vencedor a quem ele vence, né? É uma servidão voluntária, a melhor servidão que existe, que é a aquiescência do coração, entendendo que a vontade de Deus é o melhor. Você serve, você não coloca a lógica da vantagem, né? Você não se vitimiza e você consegue auxiliar a comunidade. Então, onde não há vitimização, a doença já diminuiu pela metade. Que você sabe que é filho de Deus, que sua essência é saudável, que você é imortal, que a condição do corpo é temporária, que as dificuldades vão passar, né? Mas você entende que se a dificuldade ainda está permanecendo, é que ela está te ensinando alguma coisa. Se a doença ainda está ali, é porque ela está te ensinando alguma coisa. E isso é a condição da cura. Nessa condição, no momento exato, assim como tem a receita da broa de fubá, a receita do pão de queijo, tem um ponto, né? Vai chegar o ponto de você ser curado pela espiritualidade. Vai chegar o ponto da dificuldade terminar, se nós soubermos esperar. Que Jesus nos abençoe.